pergunta é tripla. Tá bom. Qual que você mais gosta de falar? Qual que a galera mais te pergunta? E qual que você acha que é o mais necessário de se falar? Que o pessoal mais gosta de ouvir falar, eu acho que é da minha vida pessoal e de formas de estudar. Que a galera mais me pergunta, talvez seja em relação a emagrecimento. Agora, o que eu mais gosto de falar, Joel, é difícil porque, na verdade, sem bullshit, tá? Eu não consigo enxergar a câmera. Eu vejo você, sua equipe, e o que me interessa é a conexão da pessoa. Certo. Né? Você quer trocar ideia? Cara, eu troco ideia. Vamos bater papo. Porque não tem uma situação que eu não aprendo alguma coisa. Sim. Né? E eu acho que ou eu aprendo dados, que nem você me ensinou coisas, e eu até guardei para mais tarde o Ender Erickson, para depois gostei muito dessa dica. Né? Agora, às vezes você aprende em relação a comportamentos, né? E você começa a entender que, né, com o tempo a gente vai achando que a nossa forma de pensar e agir é a forma que todo mundo funciona, né? A gente tem essa ilusão, né, do óbvio, né? E não é assim, né? As pessoas elas têm experiências diferentes que fazem com que elas tenham valores significativamente diferentes, né? E que elas criam realidades diferentes, né? Que é o ambiente em torno delas. E quando você consegue acessar essas coisas, cara, você vive experiência sem precisar necessariamente observar. Isso te traz novos raciocínios e vida sobre como você raciocina as coisas que estão à sua volta e não a forma de você reagir. Né? Eu sempre tentei na minha vida, para vencer as minhas dificuldades, não ser uma pessoa reativa, ser uma pessoa contemplativa. Né? E às vezes, calmo, né? Tem que ser, né? Traumatologista. Tem que ser. Chega aquele... Ou chegou, né? Na época que eu trabalhava em pronto-socorro, chegava aquele acidente, cara, gravíssimo e, sabe, você respirava fundo. A TLS, vamos fazer o primeiro atendimento, vamos fazer as coisas, né, de uma forma protocolar e vamos deixar, né, para reagir depois. Agora a gente vai agir. Então a gente trabalhava e aí depois a gente pensava as coisas, né? Quem é essa pessoa? Quantos filhos ela tem? A mulher está esperando? Será que ela Isso falou? é depois. Será que começaram com a família? Primeiro vamos salvar ela. Depois a gente pensa no que... Depois aqui, que é o caso, né? Primeiro vamos agir, depois a gente reage. Legal. Né? E é difícil quando você lida com um ser humano você não reagir, porque é uma pessoa que você, na hora, você se coloca no lugar dela. Todo profissional da saúde, ele tem isso. E eu acho que, de certa forma, as nossas escolhas entre um profissional da saúde, um profissional de humanas e um profissional de exatas, é a forma de empatia que ele tem com outro ser humano. Né? O profissional da saúde, ele, ao meu ver, tá? Ele simpatiza com aquilo que é a vida que ele vê na frente dele. O profissional de exatas, ele simpatiza com os problemas que aquela pessoa tem e ela quer resolver e construir as coisas. E o profissional de humanas, ele empatiza com a história, com a vivência das pessoas. Ele quer garantir que com o conhecimento da história a gente tem um futuro melhor. Sim. Né? Eu acho que o mundo é sobre empatia. Né? E o que vai determinar, né, a forma da gente escolher o que vai ser na sua carreira é qual que a gente encaixa. Então, é por aí. O papo é o caminho. Então, Muzi, qual que é a essência do teu trabalho? Porque eu vejo que você é um cara que tem amplitude, que tem envergadura em diversas áreas. Você gosta, é curioso. Eu estava te falando aqui uma coisa, deixa eu anotar aqui. Legal. E eu curto, eu também sou um pouco assim, né? Na essência, na mais profundeza, assim, qual é a essência do que você faz? Eu cuido de gente, Joel. E assim... por duas coisas, né? Eu acho que a gente não dá para as pessoas o que a gente tem somente. A gente dá o que a gente gostaria, tá? Essa eu nunca ouvi, cara. Pois é, você sabe que... Eu sempre ouvi que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem, tá? Só que quando você está numa falta de escolha, você só dá o que você tem. Agora, quando você pode... Opa, essa é boa. Quando a gente está numa falta de escolha. Quando a gente está em falta de escolha, numa privação de escolhas, você dá só o que você tem, né? Mas se você é capaz de pensar aquilo que você está fazendo, ou seja, se você vai agir em vez de reagir, você dá o que você gostaria, né? Então a gente dá para as pessoas o carinho, a oportunidade, a gente dá a atenção. Isso é legal, cara, que você falou, meu.
Isso é muito legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Uma vez me perguntaram qual era a essência do meu trabalho. Por isso que eu te perguntei. Eu levei anos para responder. Qual é a essência do meu trabalho? Lá na essência do meu trabalho. Não é performance. Não. Se você falasse assim, putz, Joel, você, no final das contas, o que você quer provocar nas pessoas? Hoje eu tenho uma resposta. Que ela pode mudar. Mas hoje eu quero provocar confiança. A essência do meu trabalho é confiança. É que elas acreditem nela. Então, se você ligar uma live minha e que a gente apareceu já em várias lives minhas, você vai falar que lá no fundo do Joel tá encorajando a pessoa. Ele tá encorajando, ele tá encorajando. Confia em você, estuda, vai atrás, vai lá, executa. Vai, encoraja. Mas você percebe que você só poderia fazer isso para as pessoas às 5, 6 da manhã se você em algum momento na sua vida você precisou disso e você precisou desenvolver? Então o que você está entregando para as pessoas, Joel? E isso que me chamou muita atenção e por isso que eu gosto muito de acordar de manhã e ver você. É porque você entrega para as pessoas o que você gostaria de poder ter tido. E não que talvez isso para você fizesse diferença no que você ia construir da sua vida, mas talvez isso fizesse diferença em como você ia se sentir enquanto você estava construindo. Opa, exatamente. Isso é uma coisa importante. A gente olha, né, e aí você fala a questão da curiosidade, né? O mundo, ele... Não sei, acho que ele tem sido dividido ultimamente de uma forma que é uma forma ilusória, que é entre ganhadores e vencedores. Cara, eu não vejo o mundo assim. Eu vejo o mundo assim entre as pessoas com curiosidade e sem curiosidade. Porque a sensação de vitória, ela nada mais é do que a revelação de uma verdade. Quantas pessoas você conhece que são vencedores e eles não conseguem reconhecer? Quantas pessoas você conhece que teoricamente são perdedores, mas elas são extremamente felizes com a vida delas? E qual é o segredo, então? O segredo, na verdade, é isso. Eu acho que é justamente essa curiosidade. E se você tem a capacidade de olhar para as pessoas e perceber que se você consegue fazer com que a vida delas, em relação ao caminho, ela se sinta pelo menos acompanhada, cara, você merece todo o sucesso do mundo. Você merece, aliás, toda a voz que você possa ter. Porque isso é uma coisa que as pessoas elas não sabem entregar. Elas não sabem reconhecer e elas não sabem reproduzir.